Senhor presidente, subo mais uma vez essa tribuna para defender o cumprimento integral da Lei 19.232, sancionada em maio de 2024, que nomeia oficialmente o futuro Parque de José Estelita como Parque da Resistência Leonardo Cisneiro. Eu acho que quem estava aqui na última legislação sabe que essa foi uma iniciativa do nosso vereador Ivan Moraes, e na época passou aqui pela casa que o nome, né, do parque seria Parque da Resistência Leonardo Cisneiro. E no mesmo mês que a lei completou 1 ano, que foi sancionada, a gente foi surpreendido com a comunicação institucional do município sem qualquer menção, né, do nome oficial dessa nova área Verde Recife, que terá o nome do professor, ativista, militante incansável de direitos humanos do movimento Ocupa Estelita. Mas o Parque da Resistência Leonardo Cisneiro não é apenas uma homenagem qualquer. Eu subo aqui nessa tribuna para dizer o quanto é um símbolo de resistência dos espaços públicos, né, que tem aqui na cidade, determinados hoje no Cais Estelita. O resultado do enfrentamento da pressão popular para dizer as irregularidades da época, né, na construção do empreendimento que já começou e está sendo construída em algumas partes lá, que vai atingir uma parte de famílias que hoje mora ao redor daquele empreendimento, negar o reconhecimento público, e essa história é tentar apagar a luta de resistência pelo direito à cidade aqui em Recife. Então, sem essa mobilização que tantas pessoas fizeram aqui em Recife, né, essa resistência ao projeto de Estelita era ainda mais excludente do que já é, né? Então, omitir o nome de Leonardo Cisneiro nesse parque é justamente de respeitar todas aquelas famílias, estudantes, movimentos sociais que lutavam e diziam que aquele empreendimento não ia ser para pobre, ia ser mais um empreendimento para grandes empresários e que de alguma forma atinge diretamente pessoas que moram ali ao redor, né? E esse requerimento é uma demanda formal para que a Prefeitura do Recife cumpra a lei, porque é uma lei. A Lei 19.232, que o parque tem a sua placa com o nome oficial e todas as comunicações públicas e chame corretamente o parque em memória a Leonardo Cisneiro e a luta dos companheiros e companheiras que estavam ali firmemente. Mas eu vou passar, antes de terminar, eu vou passar a fala para o vereadora Jo Cavalcante. A parte. Eu, inclusive, essa lei de autoria do vereador Ivan Moraes contou com o meu voto na legislatura passada. A única dúvida que eu tenho, e aí eu vou procurar saber mesmo, vou me debruçar sobre o histórico dessa lei, é que eu tenho uma lembrança que era apenas uma parte do parque. Já de antemão, eu acredito que o parque todo merecia o nome que foi dado, que foi votado nessa Câmara. Leonardo Cisneiro, tive o prazer de conhecer, de fazer grandes debates aqui nessa casa, inclusive, que morreu precocemente. Eu acredito que o parque todo deveria ter o nome dele, que foi um dos maiores militantes pela aquela causa. Mas eu tenho só que perceber, só de procurar saber, que não foi dado, na época, não a todo o parque, e sim uma área perto, próximo. Aqui hoje existe já um muro, já ali, uma parte de um parque. Mas eu acredito que isso aí é fácil resolver. Sim. Porque esse parque, que sem sombra de dúvidas, será um dos mais bonitos do Recife, eu não tenho dúvida disso, merece muito, 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 muito ser lembrado pela luta do companheiro Leonardo Cisneiro. Parabéns, mas eu acredito que a gente pode se debruçar nesse tema, só para a gente ter a certeza que essa Câmara aprovou e que tenho certeza absoluta que a Prefeitura e todos os órgãos competentes não iria cometer um prejuízo desse a uma lei aprovada por nós. Obrigado. Obrigado, Rinaldo. Mas justamente é isso, né? Eu acho que a minha subida aqui para discutir esse projeto
é justamente para que a prefeitura faça o que a lei, né, demanda, né? A gente sabe que é importante a figura de Léo, sabemos que a luta foi grande dentro do processo do Estelita. Presidente, eu vou retomar meu tempo, presidente, mais uma vez. Nós sabemos que teve uma luta e sabemos que apagar o nome não é um detalhe, é apagar uma história, né? Então, eu quero colocar aqui esse registro tão importante de uma luta pelo direito à cidade e saber que essa lei passou aqui na Câmara Municipal em homenagem a um camarada muito valioso, que, inclusive, discutia a cidade com a gente, e principalmente a gente que fazia parte do sindicato dos ambulantes. Mas o próximo requerimento é o 4883/2025, né, que nosso mandato apresentou aqui um requerimento para a creche Vasco da Gama seja oficialmente nomeada como creche municipal Lenira Carvalho. Essa creche que já tem suas obras concluídas e aguarda a inauguração e ainda não tem um nome oficial. E nós queremos propor fazer dessa creche um espaço carregado de memória e inspiração. Lenira Carvalho nasceu em 1932, na cidade de Porto Calvo, no interior de Alagoas. Aos 14 anos, como tantas meninas do Nordeste, veio para Recife para trabalhar como empregada doméstica. Filha de uma mulher negra, trabalhadora, mãe solo, cresceu nos engenhos, reconhecendo, desde cedo, as marcas profundas da desigualdade e da exploração e exclusão social. Passou 16 anos trabalhando como babá e copeira na casa do próprio padrinho. Imagina o que significa para toda essa adolescência e juventude um ambiente de trabalho marcado pela solidão e pelo serviço invisível, pela falta de direito e pela ausência de reconhecimento. Dessa experiência nasceu uma força que Lenira encontrou no movimento popular, especialmente na juventude operária católica, o JOC. Os caminhos para transformar a revolta em ação coletiva, em tempo que os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas não tinham sequer o direito mínimo de CLT, começou a se engajar e organizar a fala em nome de uma categoria historicamente desvalorizada. Lenira ajudou a fundar a Associação das Trabalhadoras Domésticas, que viria a se transformar no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas após a Constituição de 1988. Ela discursou no plenário da Constituinte e entregou pessoalmente a carta de reivindicação da categoria. E, pasmem, a empregada doméstica só foi reconhecida, né, como um trabalho em 2006, através de uma portaria, de uma lei da presidenta Dilma. E ela foi também, a Lenira foi também do Fórum de Mulheres de Pernambuco, movimento feminista que hoje segue a linha pela defesa dos direitos reprodutivos e dos direitos das mulheres. E que vive uma realidade ainda de opressão. Nós sabemos que a sociedade ainda não reconhece de uma forma, né, que tem leis que garantam, né, as mulheres a ter seus direitos garantidos. A sociedade não, algumas leis, né, alguns parlamentares. E aí a gente vê que a luta de Lenira, junto com o Fórum de Mulheres de Pernambuco, é uma luta de todas as mulheres que sabem que tem que ter seu direito garantido. E Lenira, nossa companheira, ela nos deixou em agosto de 2021, mas o legado dela vive em nós, mulheres negras, mães, muitas delas que vivem também a situação de empregada doméstica, né, como vem acontecendo no Brasil, e ainda essas mulheres também não têm seu direito pleno, né? A gente viu o que aconteceu em 2020 na pandemia com a companheira Mistre, né? Ontem mesmo teve um ato, né, para falar sobre a situação das empregadas domésticas que trabalham na pandemia e o que aconteceu com o filho dela, né, que deveria estar em casa ou na escola sobre guardição. E isso aconteceu, né, na pandemia, uma empregada doméstica também. E Lenira foi uma das vozes justamente para dar visibilidade a essas mulheres que trabalham na casa de outras mulheres, né, por não ter
onde deixar seus filhos e acontece esse tipo de tragédia. Mas voltando a um assunto aqui na tribuna, né, que é sobre Lenira, dar o nome a essa creche de Lenira é um gesto político e pedagógico, de justiça e história para uma mulher que vem ensinar as famílias, as educadoras, os educadores, direito de termo, hoje, e vieram presente conquistado na luta através desse sindicato e dessa mulher guerreira. Então, senhor presidente, esse é um pedido aqui, né, para que a gente conceda essa homenagem a essa mulher tão importante que lutou pela causa operária, mas também lutou pelo direito das trabalhadoras domésticas aqui em Pernambuco. Outro requerimento que eu trago aqui na tribuna hoje, que são muitos papéis, é sobre a questão da licença paternidade. Para quem não conhece, né, assim, eu quero falar algo sobre que tem a ver com justiça de gênero. A infância é a construção de uma cidade igualitária e a equiparação da licença paternidade e a licença maternidade para os servidores públicos municipais. A gente sabe que a maternidade é um momento tão importante para nós, né, principalmente mulheres, que passam pelo processo tão difícil de ter um filho, e tem um processo social exclusivo, que é a paternidade não poder continuar sendo tratada como coadjuvante, né? As mulheres têm o direito de 6 meses de estar cuidando da sua cria, mas os pais têm pouco tempo para estar dando esse suporte à mulher, né? Principalmente quando ela está num problema mais frágil, que é a maternidade. E queremos que uma sociedade que se tenha uma família mais justa, mas com vínculos afetivos e com relações de trabalho menos desiguais. Precisamos garantir que pais e mães tenham o mesmo direito ao cuidado, porque isso é importante, o cuidado. Mas não só o cuidado do bebê, o cuidado da mãe, que passa pelo esse processo todinho, né, de estar tomando conta da criança, enquanto não tem uma rede de apoio. E existem muitas mulheres dentro das comunidades que não têm rede de apoio. Quantas mulheres que, às vezes, estão sem trabalhar porque não têm onde deixar seus filhos. Então, isso também diz muito sobre o cuidado, né? E, ainda que isso represente... E, atualmente, as mães servidoras municipais contam com apenas 180 dias de licença. Já os pais, eles só têm 20 e 30, se cumprirem os requisitos adicionais. Eu estou fazendo uma fala importante porque eu acho que aqui tem vários pais, né, e queria muito estar participando, né, do momento tão importante que é o nascimento, que é o acompanhamento da primeira infância às suas esposas, né? Por isso que eu estou trazendo isso aqui também, para a gente se aprofundar e ter respeito quando o parlamentar está falando, uma coisa tão importante para toda a sociedade recifense. E a licença estendida não é um privilégio, é uma responsabilidade compartilhada para que essa mulher e essa família tenham uma atenção especial, né, nesse viés, né, de tratamento da criança, da primeira infância, e também do acompanhamento dos pais, para os pais que estão presentes na maternidade, né? Porque também a gente sabe que tem pais que abandonam suas famílias, e isso é um índice muito grande, que isso pode ser discutido também em outro projeto que a gente pode estar desenvolvendo aqui. Mas, no momento, é isso. O que a gente quer é que se estenda a licença paternidade como a licença maternidade para os pais que trabalham no município. Obrigado.